Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, dando continuação à farmacologia do trato gastrointestinal. Antes de entrar na farmacologia mesmo, nos fármacos, que será o próximo vídeo, eu vou dar só uma introduçãozinha, uma revisão rápida do que são as principais doenças do nosso estômago, vamos dizer assim, né? As gastrites, as úlceras pépticas, né? Na parte estomacal, que a gente vai ver os fármacos no próximo vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila, eu sou farmacêutica, sou PhD em farmacologia e a gente está com um canal no mundo da farmacologia que visa mostrar vídeos e nós interagirmos de uma forma simples e prática. Então, ensinar a farmacologia de uma forma fácil. Né? Então, nós temos uma sequência de vídeos. Aceito sugestões, se quiserem deixar alguma sugestão de algum tema, mas eu estou seguindo uma ordem das disciplinas que eu já dou na universidade, ok? Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre gastrites e úlceras pépticas. Né? Só para lembrar que as gastrites, elas muitas vezes a gastrite é confundida com uma dor no estômago, né? Com uma azia. A azia nada mais é, como a gente viu na aula passada, que quando há um afrouxamento, né, desse esfíncter, há a passagem do líquido do estômago para o esôfago. E a pessoa sente a presença do ácido, né, uma queimação. Essa queimação é o que as pessoas chamam de azia, é esse mal-estar. Né? A gastrite, ela já não é só a queimação, né? A gastrite é uma inflamação dessa mucosa, né? Tanto do estômago como do esôfago, né? O esôfago nós vamos chamar de esofagite, né? Então a gastrite ela é uma inflamação aqui do estômago, da mucosa interna do estômago, que vai provocar uma dor. Só que essa dor ela é uma dor intensa. Ela provoca dor, ela provoca azia e provoca a queimação. Né? O que é a queimação? A azia é a volta desse ácido, né? A sensação de que, que aquele alimento não foi digerido corretamente, né? E ele está prejudicando o seu estômago. E a gente tem a queimação, é aquela dor, o sentimento de. É uma dor com o sentimento de que a região está ficando quente, né? A queimação. Então, a gastrite, ela inclui, né, entre os sintomas, essa dor, que é uma dor intensa, uma azia e uma queimação. Além disso, a pessoa vai ter perda do apetite. A perda do apetite aí vem porque ela se sente mal toda vez que ela se alimenta. Então, essa pessoa vai ter perda de apetite. Essa pessoa pode apresentar náuseas e vômitos também como sintomas. Né? Então, ela é uma inflamação que pode ser aguda ou crônica dessa mucosa do estômago. Né? Então, de toda essa mucosa que reveste a parede do estômago, a gente viu nas aulas passadas que aqui no fundo do estômago nós temos pouca proteção. No corpo do estômago, essa proteção é maior, assim como no antro. E aqui nesse corpo é onde nós também temos a maior quantidade de ácido, né? Então, a gastrite é uma inflamação aguda ou crônica, né, da mucosa, que reveste as paredes internas do estômago, e essa alteração pode ser provocada por vários fatores, certo? Que a gente vai ver mais para frente. Então, a doença pode ser aguda, que surge de repente, uma dor intensa, ou ela pode ser crônica. Esse processo acontece, a pessoa inicia somente com uma azia, depois ela sente queimação e com o tempo ela começa a sentir a dor intensa. E pode levar muito tempo até ele ser completamente controlada. Então, a gastrite ela pode acometer toda a mucosa estomacal, né, ou somente uma parte dela. Pode provocar essa inflamação intensa, mas sem destruir o revestimento do estômago. Né? Então, o estômago vai estar extremamente inflamado, que significa ele estar inflamado. Ele está edemaciado, ele está avermelhado, ele está causando dor, ele está quente, né? Ele está perdendo a função.
né? Então, isso quer dizer que o estômago está inflamado. E essa inflamação pode ser leve ou pode ser acompanhada de uma lesão na parede desse estômago, com perda da mucosa estomacal, que aí a gente chama de gastrite erosiva, né? Esse tipo pode provocar a formação das úlceras. Quando nós temos ulcerações, nós podemos ter sangramentos, ok? Então, só umas definições rápidas do que é a gastrite, né? Então, o que são essas úlceras gástricas? Então, você pode iniciar somente com um sentimento de queimação, de azia, depois você tem uma dor intensa, isso já caracteriza uma gastrite, que é a inflamação aí da parede interna do estômago. Essa gastrite, ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica e ela pode evoluir aí para uma ulceração com sangramentos. As úlceras gástricas, elas são bem mais difíceis de serem tratadas do que as gastrites, né, de serem controladas. Como a gente já havia dito, existem vários fatores que podem causar essas gastrites, essas ulcerações, né? Fatores que nós chamamos de agressivos, né? O H. pylori, que é a bactéria que a gente já conhece, essa bactéria acaba destruindo aí a proteção normal do nosso estômago, destrói a flora gástrica e acaba prejudicando, causando uma inflamação. Podemos ser o uso de AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente viu no vídeo passado, né? Quando você usa os AINES, você bloqueia COX-1. COX-1 é responsável pela produção de prostaglandina E2, e a prostaglandina E2 ela tem uma função importante aí para a proteção do nosso estômago. Ela é responsável pela produção de bicarbonato, pelo estímulo da produção de bicarbonato, pelo estímulo da produção de muco, além de ter uma influência, né, uma inibição, de causar uma inibição aí na produção, né, no estímulo de liberação de gastrina. Ok? Então, o uso de ácidos, né? O estômago está bastante ácido no seu interior, o excesso de produção de pepsina e o fumo são fatores que nós podemos chamar de bastante agressivos para o nosso estômago, fazendo com que nós possamos desenvolver gastrites e até mesmo ulcerações. Aí, nesses fatores, nós temos também fatores emocionais. Algumas pessoas, por fatores emocionais, por distúrbios emocionais, a gente já viu que a liberação de neurotransmissores, assim como a acetilcolina, influencia no nosso trato gastrointestinal. Então, a acetilcolina ela é importante aí para estimular a liberação de mais ácido. Então, se essa pessoa tem um estímulo, né, uma grande liberação de acetilcolina, isso pode acontecer, além de outros fatores. E quais são os fatores protetores do nosso estômago, né? Nós temos as proteções naturais, fisiológicas, né? Então, o muco, a produção de muco e bicarbonato, que vai proteger mesmo fisicamente a parede do nosso estômago. O fluxo sanguíneo, porque esse fluxo sanguíneo na região permite a chegada ali de anticorpos na nossa circulação e a presença das prostaglandinas, principalmente prostaglandina E2, que aumenta a produção de muco e de bicarbonato, ok? Então, a camada protetora de muco que nós produzimos, né, no nosso estômago, ela faz com que nós tenhamos uma distância muito grande, ela aumenta fisicamente o distanciamento da luz do estômago até a superfície das células. Então, professora, mas não é a célula que libera o HCl? A gente viu que as células parietais liberam sim o HCl, elas não produzem HCl já, né, a molécula em si dentro da célula libera ela inteira, mas elas liberam o hidrogênio, próton e o cloreto. E eles se unem, formando o HCl. Então, aqui na superfície das nossas células, esse pH, ele varia em aproximadamente 7. É um pH, né, mais próximo do pH normal. Então, um pH 7. Nós temos uma barreira de muco bastante extensa.
Porque acima desse muco, nós temos um pH na faixa de 2, que é o pH do nosso suco gástrico. Então, na região ali do nosso corpo do estômago e do antro, esse pH, ele, principalmente no corpo do estômago, ele se mantém em 2. Em pessoas que apresentam gastrite, esse pH pode ser até mesmo menor, mais ácido, ok? Então, essa barreira, esse muco, ele é extremamente importante, né? Quando nós produzimos o HCl, o hidrogênio, né, e o cloreto migram por esse muco e aqui eles se unem formando o cloreto, o ácido clorídrico. E a gente tem aí a formação do suco gástrico, junto com a pepsina, né, o pepsinogênio, e a gastrina, formando aqui o suco gástrico. Então, essa barreira de muco, quando ela começa a ser destruída, você aproxima bastante esse suco gástrico, que tem um pH extremamente baixo, da superfície das suas células. Se ele conseguir entrar em contato com essa superfície das células, o que acontece? Erosões, né? Morte celular, necrose celular. E isso pode levar ao surgimento, né, da gastrite e de úlceras pépticas, ok? Então, qual o tratamento? O tratamento é estimular o aumento desse muco, estimular a presença desse muco, não permitir com que esse pH seja tão baixo, né, seja tão ácido. Tornar esse pH o suficiente para que a digestão ocorra normalmente, né, é ácido o suficiente para que a digestão ocorra naturalmente, mas que ele também não seja tão ácido. E que a gente consiga aí proteger a superfície das células. Então, nós temos bactérias aqui no estômago que ajudam nessa proteção também. E esse muco, ele protege também as células de contato com as bactérias externas, né? A nossa boca é um local de entrada de micro-organismos. Então, ao chegar no nosso estômago, nós temos algumas proteções. Dentre elas, o muco. Ele protege fisicamente para que outras bactérias não consigam adentrar e penetrar nas nossas células. Bactérias, vírus, né, micro-organismos. Assim como o pH extremamente ácido faz com que essas bactérias não sobrevivam. A H. pylori é um exemplo dessas bactérias que acaba penetrando aí na nossa mucosa, né, na nossa mucosa da célula, né, na parte mucosa. Ela consegue penetrar, ultrapassar essa barreira e consegue prejudicar as nossas células. Então, as úlceras pépticas, né, são as erosões, né, é uma erosão em algum segmento da mucosa gástrica. Então, você pode ter tido uma gastrite e agora você tem uma ulceração. Então, ela é classificada, se ela for no estômago, ela é classificada como úlcera gástrica. E se for no início do duodeno, nós já chamamos de úlcera duodenal. Então, são úlceras pépticas, né, nessa região. Praticamente todas as úlceras, elas têm uma associação, né, com algum daqueles fatores que a gente já citou. O H. pylori é o principal, mas o uso extensivo de AINES, o excesso de acidez, de pepsina e o fumo, assim como a bebida alcoólica, né, ela pode gerar aí as ulcerações. Né? Então, essas ulcerações, elas podem acontecer desde o esôfago, né, no estômago e no intestino delgado, que são os locais onde acabam tendo um contato aí desse ácido. A gente viu nas outras aulas que o esôfago e o intestino delgado, nós temos os esfíncteres que impedem, né, o piloro para o intestino delgado e o esfíncter que impede a volta desse suco gástrico para o esôfago e a passagem para o duodeno. Mas isso pode acontecer por um afrouxamento, por alguma alteração aí fisiológica, né, levando essa pessoa a ter essas ulcerações. Então, a pessoa vai sentir muita dor na região superior do abdômen, né, que é um sintoma bastante comum, e o tratamento geralmente, né, costuma incluir medicamentos para diminuir a produção do ácido estomacal. Né? Como eu disse para vocês, se a gente conseguir tornar esse pH menos ácido, você melhora um pouco aí essa função. E ajuda também a produzir mais muco, né? E se a gente tiver a ação de alguma bactéria, terá que ter o uso de antibióticos, ok?
Aqui nessa imagem, a gente consegue observar onde podem ocorrer essas ulcerações, né? O que nós chamamos de úlcera péptica. Ela pode ser esofágica, como eu já tinha dito, ela pode ser gástrica, se acometer alguma parte da mucosa do estômago, e ela pode ser duodenal, né? Como eu já tinha dito também, devido à passagem aqui pelos esfíncter, a volta desse líquido do estômago para o esôfago pode causar essa ulceração. Né? Então, a diferença básica aí entre a úlcera e a gastrite, né? Fora a intensidade do processo inflamatório, o risco de sangramentos, a ulceração tem que ter a lesão, né? A úlcera mesmo formada. Então, aqui nós temos uma outra imagem que mostra que 10% só dessas úlceras acontecem aqui nessa parte do estômago, na curvatura maior. A gente viu que essa parte de cima, que nós chamamos de fundo do estômago, nós temos pouca proteção, mas é porque a chance desse líquido chegar até essa região é muito pequena. Né? Nós temos o estômago, é um músculo, quando a pessoa se alimenta bastante, esse músculo tende a aumentar. Né? Então, mesmo que você me pergunte, professora, e as pessoas que se alimentam muito, né, que comem muito? Se ela come muito frequentemente, esse estômago dela já será grande. Se for uma vez ou outra, ela vai sentir uma azia, ela pode até sentir uma volta desse alimento, levando a um vômito, né? Nada que em uma única vez a gente possa causar aqui uma ulceração. Quem já sofreu um processo de êmese, né, de vômito, sabe que você sente uma queimação, né, uma queimação, porque você tem todo o ácido que está dentro do seu estômago voltando por uma via que não é protegida. Né? 64% aí dessas úlceras ocorrem nessa região do corpo, onde a gente tem aí uma quantidade maior de ácido. Né? E pode acontecer também no início do duodeno, depois da passagem do piloro. Geralmente porque esse piloro pode sofrer, esse esfíncter pode sofrer um afrouxamento e aí você tem uma passagem desse líquido diretamente aqui para o duodeno. Então aqui as causas, como a gente já viu, a Helicobacter pylori é uma das principais causas, porque ela diminui a produção de muco e de bicarbonato. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente a aspirina, como eu também já expliquei, diminui aí, pela inibição da COX-1, ela acaba diminuindo a produção, né, inibindo a produção de prostaglandina E2, que é responsável pela produção de muco e bicarbonato. O estresse, né, muito grande ou crônico aumenta a acetilcolina, que eu também já falei, que estimula a célula parietal. Bebida alcoólica em excesso, tabagismo, né, o fumo, isso de forma crônica, e a síndrome de Zollinger-Ellison, que é um tumor que aumenta a produção de gastrina. Então, é um tumor em células G que acaba estimulando aí a produção de gastrina. Ok? Além disso, existe uma doença que nós chamamos de doença do refluxo esofágico. Essa doença do refluxo esofágico, ela acontece exatamente quando ocorre a volta do líquido estomacal, da secreção gástrica, para o esôfago. Né? E isso pode acontecer por um aumento do HCl nesse estômago, ou seja, uma pessoa que está sempre com o estômago cheio, né, ela vai ter uma chance da volta desse alimento maior do que as outras pessoas. Pode acontecer por uma flacidez ou um afrouxamento aqui do esfíncter, né, chama-se esfíncter inferior do esôfago, que ele deve estar fechado após a deglutição e o alimento chegar ao estômago, ele se fecha. Mas algumas pessoas têm um afrouxamento desse esfíncter, né? Essa abertura desse esfíncter faz com que o alimento volte, principalmente se essa pessoa se deitar, né? Ou estiver fazendo alguma atividade que faça com que esse líquido se movimente bastante dentro do estômago. E então, o líquido, né, o alimento, a secreção gástrica, ela fica retida dentro do nosso estômago por causa desse esfíncter inferior do esôfago e por causa do piloro. Né? Quando eles perdem aí esse tônus, eu tenho a passagem desse líquido de uma forma não natural, não normal. E isso vai causar a doença do refluxo esofágico. Essa pessoa vai ter sempre
um refluxo, né? O que é o refluxo? É a volta do alimento, independente se é alimento ou se é um líquido, né? O que foi ingerido, ela vai ter sempre a volta desse alimento e ela vai, com o tempo, causando erosões aqui na parede desse estômago, inflamações, né? É um processo inflamatório com dor intensa, a azia, vômito, né? E o mal-estar. Então, essa pessoa tem que se alimentar, tem que tentar não se deitar após essa alimentação. Acomete crianças, podem acometer pessoas adultas e idosos. Né? As causas, geralmente, é o estômago estar muito cheio, então crianças acometem bastante, bebês, porque além deles ainda terem uma não formação completa dos esfíncteres, né, deles estarem com o trato gastrointestinal em desenvolvimento, até os 6 meses isso acontece. Eles não sabem falar que estão satisfeitos, então normalmente eles se alimentam até mais do que eles necessitariam e acabam ficando sempre com o estômago cheio. Então é normal a gente ver a gofada da criança, né, que ela coloca um pouquinho do leite para fora e a gente espera essa criança arrotar, né, para colocá-la para deitar novamente. Por quê? Porque o arroto significa que está saindo um gás dali de dentro. Se ela arrotou, a chance de voltar o alimento é menor, ok? Então eu tenho como causas aí da doença do refluxo esofágico, gastroesofágico, o aumento desse HCl, que é estimulado pelo aumento do alimento, né, pela presença do alimento ali dentro, por uma flacidez do esfíncter esofagial ou do esfíncter inferior do esôfago, né, que vai facilitar a passagem do suco gástrico para o esôfago. E o piloro também, se ele tiver com um tônus maior, ele impede que esse alimento siga o fluxo normal. Então, o alimento não consegue descer normalmente para o duodeno e ele pode voltar. Por exemplo, essa pessoa tem esse piloro com um tônus muito forte. O que acontece? Ela se alimenta de 3 em 3 horas, então nessas 3 horas não é suficiente para ter o esvaziamento do estômago para essas pessoas, ok, gente? E isso faz com que quando ela se alimente novamente, ela tenha um excesso de alimento no estômago, então ela vai ter mais HCl, isso vai fazer com que ela pressione esse esfíncter esofagial e esse alimento possa subir, esse suco gástrico possa subir, ok? Então, quais são os sintomas? A queimação dolorosa, né, no peito, que nós chamamos de pirose. O aumento, aqui aumenta quando a pessoa está deitada ou após a alimentação. O alívio com o uso de antiácidos, né? Então, por que os antiácidos vão aliviar? Porque você diminui o pH no local. Então, quando volta, né, ele não resolve o problema, mas quando esse alimento volta, ele já não está tão ácido. Então, essa queimação já não é tão grande. E é mais frequente ou pior à noite, porque você passa mais tempo deitado e principalmente se a pessoa se alimenta e vai dormir. Então, a pessoa vai ter bastante eructação, que é o famoso arroto, né? Então, ela vai ficar arrotando por mais tempo, porque a sensação de estômago cheio, a regurgitação do conteúdo estomacal, ou seja, o alimento volta, não como o vômito, mas a pessoa sente o alimento voltando, né? Náuseas e pode ter vômito também. Esse vômito, se for seguido de sangue, quer dizer que já aconteceu uma ulceração esofágica. Uma alteração da voz, essa alteração da voz, isso pode até se agravar e chegar a formar uma perda total da voz, porque essa pessoa está sempre queimando as cordas vocais com o ácido que volta do estômago. Isso faz com que a voz dessa pessoa fique mais rouca. Nós percebemos isso também com pessoas que fumam bastante, né? Porque essas pessoas fumam, elas tendem a tomar café para tirar o gosto do cigarro, né? Associa ou a usarem bastante bebida alcoólica, o que irrita mais ainda a mucosa estomacal, que faz com que ela tenha uma facilidade maior aí de ter gastrite, doença do refluxo gastroesofágico. E essa pessoa tem uma alteração da voz por uma queimação pelo ácido das cordas vocais. Dor de garganta frequentemente, dificuldade de engolir e ela pode ter tosse, ok? Apresentar tosse.
Então, essa doença do refluxo gastroesofágico, ela pode ser classificada em 3 estágios. Dependendo do estágio, nós temos um tratamento clínico para essas pessoas. Então, no estágio 1, a pessoa vai ter pirose esporádica, que não é complicada, frequentemente na presença de um fator precipitante conhecido. Com frequência não constitui uma queixa principal, a pessoa sente a queimação, sente o refluxo às vezes, não é frequente. Então não é uma queixa, né, para ela, não é um problema na vida dela. Tem menos de 2 ou 3 episódios por semana e geralmente alguns alimentos mais frequentes, certo? E não tem outros sintomas. Para essas pessoas, basta a modificação no estilo de vida, incluir uma dieta mais equilibrada, mudança na posição de dormir, né? Diminuição de massa corporal. Né? São necessários aí o uso de antiácidos ou alguns antagonistas dos receptores de histamina, H2, né? Que a gente vai estudar mais para frente de uma forma mais específica, ok? No próximo vídeo. No estágio 2, nós temos sintomas são mais frequentes, com ou sem a esofagite, ou seja, a inflamação do estômago, e a pessoa vai ter aí mais de 2 ou 3 episódios por semana. E aí nós vamos ter que passar para somente os antiácidos, não vão resolver. Essa pessoa vai ter que tomar o inibidor da bomba de próton, nós já vimos um vídeo sobre bomba de próton, que acabam sendo mais eficazes. Ou fazer somente o uso dos antagonistas de H2. Mas geralmente eles não vão ser suficientes. No estágio 3, onde a doença já está estabelecida, os sintomas são sempre presentes, né? Eles são crônicos, sem terapia a recidiva imediata. Então, a pessoa não consegue se tratar, ela sempre tem uma recidiva. Complicações esofágicas, então ela já tem estenose, metaplasia de Barré, então ela já começa a apresentar alterações celulares, certo? Que podem ser até um gatilho para o desenvolvimento de cânceres, ok? Então, o tratamento aí é inibidor das bombas de próton, né, 1 ou 2 vezes ao dia. Então, essa pessoa vai ter que fazer um tratamento aí mais prolongado com o uso de inibidores da bomba de próton, ok? Então, a gente finaliza por aqui as doenças do esôfago, estômago e intestino delgado com relação ao desequilíbrio ácido, e a gente vai ver no próximo vídeo os tratamentos, ok? A farmacologia, nós vamos entrar realmente na farmacologia. Até então, esses vídeos anteriores foram para vocês entenderem a fisiologia e as patologias associadas a esse tratamento, ok? Qualquer dúvida, gente, pode deixar nos comentários. Se vocês quiserem me mandar e-mail, no mundodafarmacologia@gmail.com, podem mandar e-mail. Se vocês tiverem gostado, eu peço para que deem um like, compartilhem um vídeo e se inscrevam no canal, ok? Para me ajudar. Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais e bons estudos para vocês.